Amém, irmãos? Eu quero compartilhar uma palavra com você que está em Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Amém? Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Obrigado. Gálatas 5, 16. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Amém? Eu fui muito abençoado através da vida do pastor Gilson, domingo, que ele ministrou uma palavra aqui sobre a igreja exemplar, né? Sobre a igreja de Tessalônica. Confesso aos irmãos que Deus falou muito ao meu coração. Ontem, no primeiro culto, fui muito ministrado por Deus através da história de Raabe, da graça de Deus, da aliança de Raabe, na qual salvou a sua vida e toda a sua família, né? E depois, os tesouros. Como que é o nome, pastor, do tema que o senhor deu? Tesouro de se mover pelo poder do Espírito, andar junto com o Espírito e mover-se no poder do Espírito. Isso é muito forte, irmãos. Eu comecei a pesquisar, eu comecei a estudar sobre isso, e confesso aos irmãos que eu fui muito edificado por Deus, e eu espero conseguir compartilhar o que o Senhor ministrou ao meu coração. Mas é impossível você andar no Espírito e falar do seu jeito sobre o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é Deus. E eu acredito que uma igreja exemplar, uma igreja que experimenta a graça de Deus, uma igreja que experimenta as virtudes de Deus, ela tem que se mover, ela tem que andar no Espírito de Deus, para que ela consiga anunciar, para que ela consiga cumprir a missão, para que ela possa proclamar, para que ela possa levar o amor de Deus, para que ela possa ser o amor de Deus aqui nessa terra, para que a nossa igreja, nesses 19 anos de história, fora os outros ainda como igreja que ainda não era organizada, para que nós venhamos dar continuidade, é necessário, Deus falou comigo assim, que vocês andem no Espírito. Andar no Espírito aqui, não é você ser zen, falar assim, agora eu vou andar no Espírito. Espírito Santo, para onde que eu vou? Eu vou para a direita. Não, eu vou para a esquerda, não é nesse sentido não, irmãos. Deus não é Deus de confusão. Tem pessoas que confundem andar no Espírito em ser uma pessoa que fala assim, agora para onde que eu vou, Espírito Santo? Eu vou para a esquerda, vou para a direita, vou para trás, vou para frente. Não é nesse sentido, irmãos. É estar ligado ao Espírito. Abre comigo, eu pedi para eles colocar ali, que eu tenho que correr aqui. Romanos 8,14. Olha o que o apóstolo Paulo escreve aos irmãos em Romanos, que seria esse andar, ser guiado pelo Espírito. Olha o que diz aqui, ó. Porque todos os que são o quê? Guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ou seja, ser guiado, andar no Espírito é ser filho de Deus. O que o apóstolo Paulo está escrevendo, quando ele escreve aos irmãos em Gálatas, ele está dizendo assim, ó, vocês precisam andar no Espírito, como filhos de Deus, porque se você ler dos outros versículos, do 19 em diante, vai falar sobre as obras da carne. Eu não quero entrar nas obras da carne, eu quero falar com você nessa noite sobre andar no Espírito, porque essa é a vontade de Deus para a igreja, para a PIB Sapezal, essa é a vontade de Deus para o pastor Cristian, essa é a vontade de Deus para, desde o menor ao maior, do mais jovem ao mais velho dessa igreja, para que o Evangelho seja proclamado nessa cidade com ousadia, com autoridade e de acordo com a vontade do Senhor. Eu estou lendo um livro sobre avivamento, e nesse livro de avivamento conta a história de várias igrejas no mundo, e as maiores igrejas do mundo estão na Coreia do Sul, e as igrejas da Coreia do Sul tem uma igreja presbiteriana com mais de 100 mil pessoas, que tem 4 cultos na madrugada. 4 cultos. Eu li nesse livro. O autor desse livro é o pastor Hernando Dias Lopes. Ele visitou essa igreja, e ele falou assim, olha, quando eu fui lá, ela tinha 4 cultos na madrugada, e ele foi no culto das 5, ele falou que ele não conseguia fazer nada a não ser chorar naquele culto,
porque tamanha era a presença de Deus naquela igreja. E muitas vezes nós queremos fazer a obra de Deus sem estar cheios, estar movidos pelo Espírito de Deus. E nós fazemos o quê? Nos frustramos. Paulo está dizendo, olha, se você andar na carne, você vai se frustrar, mas se você andar no Espírito, como filho, como filha de Deus, você vai ser bem sucedido. Olha o que diz 1 aos Coríntios, capítulo de número 6, versículo 17. 1 aos Coríntios, capítulo 6, versículo 17. Você consegue ler comigo? Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Quando Paulo escreve aos Gálatas que nós devemos ser guiados pelo Espírito para não satisfazer a carne, ele está dizendo assim, ó, mas aquele, deixa lá por favor, Ricardo, mas aquele que se une ao Senhor, que se torna filho de Deus, é um espírito com Ele. O que a Bíblia fala sobre casamento? Que os dois se tornam uma só carne, e é nesse sentido aqui de andar no Espírito, é se tornar um só com Ele, ou seja, a minha vontade não prevalece mais, por isso que ele vai falando ali dos pecados da carne, da vontade da carne, quais são? Eles são manifestos, ele vai falando ali, e até no versículo de número 21, ele vai falando só o que acontece com a pessoa que não anda no Espírito, mas é conduzida pela carne. Mas no versículo 21 ele fala assim, mas o fruto do Espírito aí ele fala, contra eles não há condenação. E agora o apóstolo Paulo, ele escreve aos Coríntios, e ele diz assim, mas aquele que se une ao Senhor, é um espírito com Ele. Você e eu já somos um espírito com Ele? Talvez o andar que você pensa de andar no Espírito, pensava, quando você lia esse texto, ou talvez até eu já algumas vezes pensava, no sentido de caminhar para o mesmo rumo, mas está muito além disso o texto, vem cá Toninho, por favor, rapidão, por favor, que nós temos pouco tempo. Vamos caminhar aqui, vamos chegar até ali na frente, vamos 5 passos, 1, 2, 3, 4, 5. Nós estamos andando juntos? Hã? Hã? Acabar o culto aqui, você vai para onde? Eu vou para casa também. Mas para minha casa, não para a casa dele. Tem gente desse jeito com Deus, que acha que está andando junto, mas está indo para outro rumo. Obrigado. Não é isso que eu estou dizendo para você. Tem pessoas que acham que estão andando com Deus, mas o final, o destino final, não está andando com Deus. Não está sendo filho de Deus. Não está sendo um espírito com Ele. Paulo, quando ele escreve aos Gálatas, fala assim, olha, vocês precisam se unir ao Espírito de Deus, para que vocês não venham deixar que a carne venha governar a vida de vocês. Se nós queremos que até a volta de Jesus, a PIB de Sapezal seja um com o Senhor, nós temos que andar como um com Ele, ser governado por Ele. E assim, irmãos, essa igreja vai comemorar mais 20, 30, 40, até Jesus voltar, e gerações até a volta de Jesus, a igreja vai cumprir a missão dela aqui em Sapezal. Amém? Quem está comigo aí? Eu estava lendo, irmãos, sobre o versículo de número 18, que diz assim, de Gálatas, mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. A palavra guiado aqui, é uma palavra grega chamada agou, na transliteração, que ela é muito profunda. Ela fala assim, um envolvimento pessoal, ativo do Espírito Santo. Abre para nós, por favor, João capítulo 16, versículo 13. Você vai entender as palavras de Jesus, o que é ser guiado, que vem da mesma palavra de andar. É a mesma palavra, mas aqui ela é uma outra palavra no grego que diz assim, ser guiado pelo Espírito.
Evangelho de João, capítulo 16, versículo 13. Olha o que o Senhor Jesus diz aos seus discípulos: mas quando o Espírito da verdade vier, Ele os guiará a toda a verdade, não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e anunciará a vocês o que está por vir. É nesse sentido aqui que Jesus, segura aí, Ricardo, por favor. Olha que interessante isso aqui, ó. Mas quando o Espírito da verdade vier, porque o Espírito Santo não tinha vindo ainda, não tinha descido, não tinha acontecido Atos capítulo 2, Ele os guiará, e vocês vão se unir, vocês vão estar envolvidos, Ele vai estar em vocês. Aí Ele fala assim, ó: a toda a verdade, não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e anunciará a vocês o que está por vir. Quem sabe o que está por vir? Quem é onisciente? Deus. O único que sabe o futuro. Ou seja, quando eu e você somos guiados pelo Espírito, o Espírito Santo, que é Deus, que habita em nós, Ele vai o que? Nos mostrar, vai nos apontar a vontade de Deus. É isso que Jesus está dizendo. Ele vai mostrar para vocês o que vai acontecer. O Espírito Santo, sendo Deus, Ele vai mostrar todas as coisas para aqueles que têm o Espírito de Deus, para não se confundir, mostrar toda verdade. O texto fala, toda verdade. Nós não vamos ser confundidos. Tem um texto que diz que o diabo até se disfarça de anjo de luz para enganar alguns. O pastor falou ontem aqui algumas coisas sobre deixar o mundo, influenciar a nossa vida. Ele vai até disfarçar, mas ele não vai enganar quem? Aqueles que têm o Espírito de Deus, que são guiados pelo Espírito, aqueles que são um Espírito com Ele. Eu não anotei, mas eu lembro de uma passagem aonde Joabe chega ao rei Davi, e ele começa a fazer algumas perguntas, a falar. Aí Davi falou assim: fala logo que você está intercedendo pelo Absalão. Por que você não fala? O Espírito de Deus me revelou. Davi tinha o Espírito Santo na vida dele. No Antigo Testamento, o Espírito Santo, ele vinha sobre quem? Um profeta, sobre um rei ou sobre um sacerdote. Era impossível enganá-los, porque eles eram conduzidos pelo Espírito Santo. No Novo Testamento, igreja, é sobre toda a carne. Lá em Atos 2 lá fala sobre servos, ou seja, não tem classe social para receber o Espírito Santo, ser governado pelo Espírito Santo, ser controlado pelo Espírito Santo. Lá fala assim que os velhos vão sonhar. Não tem idade para o Espírito Santo governar a vida de alguém que é filho de Deus, que já tem Cristo como Senhor e Salvador, que anda no Espírito. Lá também fala sobre jovens, que os jovens terão visões. Está lá em Atos 2. Ou seja, não tem idade. Não tem idade, é adolescente, é jovem, aqueles que receberem o Espírito Santo, como era a promessa do profeta Joel, vão ser conduzidos por Ele. Não tem idade, irmãos. O Espírito Santo não tem classe social, não tem velho demais para o Espírito Santo, não tem rico demais, não tem pobre demais para o Espírito Santo. Para o Espírito Santo não tem jovem demais. Todos aqueles que recebem Cristo como Senhor e Salvador se tornam filhos de Deus. Romanos 8,16 fala o quê? O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Olha só, é o Espírito Santo que testemunha, que dá convicção de fé. Meu irmão, quem aqui tem convicção que vai para o céu? Levanta a mão, por gentileza. E se alguém falar para você, você não vai para o céu, você vai acreditar? Sabe por quê? Porque você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, e Ele é a testemunha dentro de nós, e Ele testemunha e testifica no nosso coração que nós somos filhos de Deus. E aqui em João 16:13 Ele fala: olha, esse Espírito
vai conduzir vocês a toda a verdade, e Ele vai mostrar para vocês o futuro de vocês. Ele vai estar à frente, porque é Deus. Vocês não vão ficar órfãos. Irmãos, aqui de manhã nós estamos lendo, todo dia de segunda a sexta a gente lê um capítulo da Bíblia. Nós estamos encerrando o livro de Apocalipse, e hoje nós lemos o capítulo 19, como o Espírito Santo confirmou a palavra dele para mim nesse capítulo. E eu fiquei pensando, nós como igreja, se nós queremos, e se nós andamos no Espírito, eu como pastor dessa igreja, se eu ando no Espírito de verdade, e se nós como igreja andamos no Espírito, e Apocalipse, capítulo 19, a partir do versículo 11, fala o que vai acontecer com aqueles que andam no Espírito. Mas antes de colocar lá, Ricardo, segura aí um pouquinho. O texto vai fazer uma comparação entre um casamento. E quando eu penso em casamento, irmãos, na nossa cultura, o que você pensa? Eu penso na pastora Eulália, no ano de 2008, lindona, entrando lá na Pedra Viva, e eu respirei e falei, uau! Eu falei, meu Deus, né? Nem se eu tivesse ganhado na Mega Sena aqui. E eu dei uma respirada, todo mundo deu risada de mim, e ela entrando, e a música tocando, eu aguardando ela ali, ela entrando ali e tal. Eu pedi água, irmãos, tá gravado. Pedi água, tomei água. E quando nós pensamos em casamento, talvez a primeira coisa que a gente pensa é uma igreja cheia, um corredor, né, ou um salão de festa, cheio de flores, enfeite, um tapete, talvez uns puff bonitinho, aquele, que é o nome daquele negócio que as irmãs gostam de colocar, um aparador bonito, né, pastor, né, tudo ali, tudo arrumado, né, tudo terninho, todo mundo bonitinho assim. Quando a gente pensa em casamento, a gente pensa nisso. Mas o casamento judaico, irmãos, ele era feito de 4 fases. Você sabia disso? Era 4 fases que existiam no casamento judaico. Quando Deus, eu fiquei assim pensando, eu lendo Apocalipse 19, e eu fui ler um comentário sobre isso, e falando das 4 fases do casamento judaico, que a gente vai entender porque que Deus sempre trata a igreja como noiva, e Cristo como noivo da igreja, porque é outra cultura, irmãos, não tem nada a ver com o que a gente vive na realidade nossa, aonde eu vi na época, a minha futura esposa entrando na igreja ali, toda bonitona de branco. Na verdade, irmãos, a primeira fase do casamento judaico, ele era um contrato. Sabia disso? Era um contrato. Era feito um contrato. Nesse contrato era feito um compromisso, onde 2 pessoas iam se casar. Por isso que a Bíblia diz que José, antes dele se relacionar com Maria, antes dele oficializar o seu casamento, ele ia se despedir dela, ele ia deixar ela secretamente, ele ia quebrar esse contrato, porque esse contrato de noivado já valia como se fosse um casamento na cultura judaica. A segunda coisa que acontecia num casamento judaico, era que o noivo, depois que ele fazia um contrato, firmava um contrato de noivado, que valia como um casamento, ele tinha que trabalhar e dar um dote para o pai da noiva. Olha que benção quem tem filho aí, né? Eu quero desafiar você, meu amado, a sair decidido nessa noite, a andar no Espírito. Não adianta dizer que é espiritual só no culto, só na cela. Andar no Espírito é ser um Espírito com Ele, é ser um com Deus, é aguardar o noivo vir te buscar. Nós somos igreja, o pastor falou que é eclésia, né? Chamados para fora, mas também tem um outro significado: assembleia solene dos salvos. Eclésia. Nós somos salvos por Cristo. Nós somos chamados para ser santos,
Nós somos chamados para fazer discípulos, para ser e fazer discípulos de Jesus. Mas nós só vamos conseguir, irmãos, se nós andarmos no Espírito, sem religiosidade, ser verdadeiros com Deus, ser verdadeiros na palavra. Eu quero orar também, você que veio preparado com o seu dízimo, a sua oferta. Eu quero orar por você também. Se você quer e sente o desejo no coração de andar no Espírito, está faltando ainda dar um passo a mais, você coloca a sua mão assim no seu coração. Se essa palavra te desafiou a isso, Senhor, em nome de Jesus, que o Espírito Santo que habita em cada um de nós nos ensine por meio da sua palavra a andarmos no Espírito, assim como Paulo escreveu à igreja de Gálatas. Que assim seja a PIB e Sapezal, Senhor, que ela ande no Espírito, ó Deus, quando acorda das madrugadas para orar, que ela ande no Espírito, Senhor, quando cada igreja dessa igreja sai para trabalhar, Senhor, porque nós somos igreja como corpo, mas também somos igreja individual, Senhor. Quando nós estamos sozinhos, nós somos a igreja do Senhor, no nosso trabalho, na nossa faculdade, aonde nós estamos, Senhor. Que o Senhor nos ajude, que o Espírito Santo nos mostre toda a verdade. E a tua palavra diz: e conhecereis a verdade e ela vos libertará. E a verdade é Cristo. Que aqueles que são de Cristo, ó Deus, o maligno não pode tocar mais na sua vida, ó Deus. Porque aonde habita o Espírito Santo, ó Deus, não há lugar para as trevas. Senhor, em nome de Jesus, aonde tiver agora um dizimista e um ofertante dessa igreja, que entendeu, Senhor, que andar no Espírito é ser grato ao Senhor, devolvendo aquela parte que é do Senhor, que é o dízimo, Senhor, e entregando as suas ofertas, ó Pai, alçadas, porque a tua palavra diz: Deus ama quem dá com alegria, não com tristeza e nem por necessidade. Somente aqueles que andam no Espírito, Senhor, podem fazer isso, Senhor. Em o nome do Senhor Jesus que eu oro e já te agradeço. Amém e amém, ó Deus.